E aí, meus queridos do sexto ano, espero que encontrem nesse momento todos muito bem junto aos seus familiares. Dê um abraço bem gostoso em todos eles e um beijo bem grande em todos vocês. E aí, muito ânimo para mais uma aula de ciências? Vamos lá! Acredito que todo mundo falou assim, sim! Vamos. E aí, é o capítulo 10. Ele vem dizendo assim, ó, como é o funcionamento de uma célula? Muito bem! Nesse capítulo, nós vamos relembrar que, segundo a teoria celular, todo ser vivo ele é formado por células, podendo conter apenas uma única célula, onde ele é considerado, lá no capítulo 9, nós falamos sobre isso. Então, quando ele tem uma única célula, ele é considerado como um ser o quê? Unicelular. Muito bem. E aí, outros seres têm duas ou mais células, então eles são considerados seres pluricelulares. Muito bem. E essa célula ela é considerada como a menor estrutura viva do corpo de qualquer organismo, certo? E vai desempenhar várias funções. E é justamente essas várias funções que elas vão desempenhar é o que nós vamos retratar nesse capítulo 10. E aí, é muito ânimo? Vamos? Então, olha só. Nesse caso, nessa imagem, nós estamos falando sobre uma célula procarionte. Ô, professora, poxa vida, mas nós falamos sobre célula procarionte no capítulo 9, sim. Só que aí nós vamos o que? Frisar bem essa matéria, certo? Então isso se torna muito importante relembrarmos o conceito de uma célula procarionte. Quem falou aí? Ah, já sei. Célula procarionte é aquela célula que não apresenta membrana nuclear ou carioteca, que envolve o núcleo. Perfeito! Quem falou isso aí acertou. Porque olha só, observem bem essa figura. E aí, quem lembrou aí qual é o exemplo que a tia Sheila falou com vocês no capítulo 9, que as células procariontes temos um excelente exemplo que são as bactérias. Me diz aí, alguém está encontrando aí o núcleo? Eu não estou. Alguém está? Não. Por quê? Porque se trata de uma célula procarionte. Ela não tem aquela membrana que envolve o núcleo. Por isso, tá tudo junto, tudo misturado, o núcleo, o citoplasma, as organelas, tá tudo junto, tudo misturado, certo? Então, relembrando, célula procarionte são aquelas células que não possuem a membrana ou carioteca que envolve o núcleo, sendo, portanto, considerado uma célula desorganizada, beleza? Vocês entenderam? Então, e agora é essa? Agora, se alguém pudesse assim, eu tô vendo bem o núcleo, beleza? Por quê? Nós estamos falando agora de uma célula eucarionte, certo? E aí, como é que eu posso distinguir uma célula procarionte da eucarionte? É porque agora eu pergunto agora, e aí, quem é que tá vendo o núcleo? Alguém fala assim, ah lá, professora, eu tô vendo o núcleo. Tá bem escrito aqui uma setinha dizendo onde está o núcleo. Por que você consegue ver o núcleo, me identificar o núcleo nessa célula? Alguém sabe me dizer? Sim, alguém já falou aí, vamos lá. Porque uma célula eucarionte é aquela célula que possui uma membrana que envolve o núcleo, certo? Então, além de envolver essa membrana, envolver esse núcleo, né? O que acontece? Ele dá a forma a esse núcleo, ele o protege guardando todo o material genético, como o DNA, o RNA. Então, isso torna visível, ao observar essa célula, torna visível encontrar bonitinho o núcleo nessa parte aí. E aí você consegue ver todas as outras estruturas, né? Calma, não se assuste com esses retículo endoplasmático, flagelo, centríolos. Calma, isso aí nós vamos retratar mais adiante. Calma aí. Agora, basta nos interessa observar o quê? Distinguir que esta é uma célula eucarionte, porque você consegue visualizar o núcleo, porque possui o quê? A membrana nuclear, que vai dar a sua forma, certo? Permitindo você visualizar cada estrutura da célula. Então, tá tudo agora no seu quadrado, né? Muito bem. E aí, agora nos resta, olha que célula linda. Eu achei linda, né? Agora sim, nós acabamos de ver
relembrar lá do capítulo 9 o que é uma célula procarionte, uma célula eucarionte, agora nós vamos frisar bem o que é uma célula animal, tá? E as suas estruturas, certo? E aí, preparados? Vamos lá? Então, agora sim nós vamos estudar esses nomezinhos lindos que nós estamos vendo aí. Mas calma, não se preocupem. Vamos ver que nós falamos lá no início que toda célula é a menor unidade de um ser vivo, certo? E que vai desempenhar várias funções. Então, vamos conhecer melhor essa célula animal? Então, bom, para que possamos entender as semelhanças e diferenças entre uma célula animal e uma vegetal, nós vamos observar essa belíssima célula animal, destacando suas estruturas e detalhe, e as suas funções. E aí, nós temos várias estruturas. Vamos começar pela membrana plasmática, ou também conhecida como vocês estão vendo aqui, está escrito assim, ó, membrana celular. Lembrando, ó, membrana plasmática, como está lá no livro de vocês, ou membrana celular é a mesma coisa, tá? Ficou bem claro aí? Então, qual é a função dessa membrana? Ela envolve todas as células, tá? Olha bem, envolve todas as células. E a função é proteger, limitar o seu espaço, o seu formato, controlando as substâncias que entram e que saem dessa célula. Ela é muito importante. Olha bem, olha aqui embaixo, ó, membrana celular ou membrana plasmática, beleza? Então, essa membrana ela vai dar a forma à célula, vai controlar o que entra, o que sai, certo? Vai proteger, vai delimitar o seu formato, muito bem. Agora vejam bem, quem consegue encontrar aí citoplasma? O citoplasma é toda essa partezinha. É azul, professora? Não, isso aqui é só uma forma de a gente, né, visualizar e entender, tá? Mas quem é o citoplasma? Aqui, ó, do canto esquerdo, tá vendo aqui, ó, citoplasma, encontraram? Então, eu posso dizer que citoplasma é toda essa estrutura que está em azul, tá? Isso aí é só para a gente poder conhecer, visualizá-la, tá? Então, quem é esse citoplasma? E essa partezinha azulzinha aí? Ela, na verdade, gente, é a maior porção da célula, onde apresenta um líquido gelatinoso, tá? Que vai preencher totalmente essa célula, tá? Esse líquido gelatinoso, ele é chamado, os nomes são lindos, né, gente? Citossol. Lembra do sol? Cito, o sol, né? Então, é o nome desse líquido gelatinoso. Ele vai preencher, deixando a célula cheinha, bonitinha, né? Então, bom, é nele que ocorrem todas as atividades celulares, visto que é onde se encontram, vocês estão observando aí, ó, as organelas, certo? Quem são organelas, professora? São esses nomezinhos bonitinhos que vocês estão vendo aí, ó, retículo, endoplasmático e tal. Calma aí, vamos falar sobre elas, certo? Então primeiramente, falamos, né, sobre a membrana celular, o citoplasma, que é a maior porção da célula, e é onde vão ficar mergulhados, né, essas organelas citoplasmáticas, ok? Muito bem. Bom, aí agora nós vamos falar justamente sobre os centríolos. Encontraram aí centríolos? Bom, lá em cima, ó, parece tipo um macarrãozinho, aquele macarrão, né, que compridinho e parece um canudo grosso ou um macarrão que foi cortado. Estão vendo aí, ó? São vários tubinhos, uns colados bem juntinho dos outros, certo? Essas estruturas, elas participam da divisão da célula animal, certo? É ela que vai permitir as células se dividirem. Imagine, cortou o dedão, uau! E aí, doeu? Aí que saiu a casquinha, aquela coisa toda. Aquelas células ali estão mortas, foram arrebentadas. Então, os centríolos vai permitir que novas células se dividam, se formem para fechar aquele machucadinho, beleza? Então, bom, aqui infelizmente, tá mostrando sim, como não tá, embaixo aqui, embaixo de citoplasma, estão vendo? Mitocôndria. Ele lembra, né, tipo já viram aquele amendoim na casquinha? Então, ele lembra, né? Aqui, ó, estão vendo aqui o formatinho dele, ó, um amendoim
dentro daquela casquinha. Aí você quebra aquela casquinha e sai 2, 3 amendoins. Bom, qual é a função desta organela em especial? Elas são responsáveis pela respiração da célula. Imagina que beleza! Ela absorve oxigênio e a glicose para a produção de energia para toda a célula, né? Então os centríolos são responsáveis pela divisão dessa célula. E, no caso, as mitocôndrias responsáveis pela respiração celular e produção de energia para ela. Beleza? Muito bem! Bom, agora nós vamos falar sobre o retículo endoplasmático. Olha só, nós temos 2 retículos endoplasmáticos, tá? Sendo um liso e o outro rugoso. Encontraram ali, aqui, retículo endoplasmático liso, e embaixo você lê retículo endoplasmático rugoso. Ah, tem diferença? Tem. Veja bem, primeiramente vamos falar sobre só o retículo, independente se ele ser liso ou rugoso. Veja bem. O retículo, ele é responsável por fabricar lipídios, que são gorduras, óleos, né? E também auxiliam no transporte das substâncias, tá? Esse, quando normalmente, ele é o retículo endoplasmático liso, ele tá lisinho, ele não tem nada preso, grudado nele. Agora, embaixo, você vê que tem um retículo endoplasmático rugoso. Estão vendo aqui aonde ele está? Perto do núcleo, ele parece que está cheio de catapora, cheio de bolinhas, né? Por quê? Porque, na verdade, ele tem ribossomos, são as outras organelas que estão aderidos a ele, tá? Vejam bem, os ribossomos que está lá em cima, você vê ele sozinho, ele pode estar, os ribossomos estarem sozinhos, livres, né? Pelo citoplasma, igual tá vendo lá o nome, ribossomo. Olha lá onde está apontando, uma bolinha rosinha no meio azul, estão vendo? Então, os ribossomos são organelas que eles podem estar sozinhos, dispostos lá no citoplasma. Eles são organelas responsáveis pela síntese de proteínas, ou seja, produzem proteínas para a célula. Olha que beleza! Mas elas também podem grudar, ficar aderidas, presas, né? Onde a tia Sheila está falando que grudando no retículo endoplasmático, que antes era liso, ela grudando nas suas paredes, transforma o retículo endoplasmático liso em rugoso. E aí, qual é a função do retículo endoplasmático liso? Transportar o que? Substâncias pela célula, além, né, nesse caso aí, de produzir lipídios, que são óleos, gorduras, certo? Então, só que quando ele tem esses ribossomos aderidos, além de ele fazer o mesmo papel, a mesma função do retículo endoplasmático liso, ele também vai passar a produzir proteínas. Por quê? Porque tem os ribossomos grudados nele, certo? Então, bom, tô vendo aqui que, infelizmente, nesse desenho, ele não tem o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Mas não fiquem preocupados. O que seria esta organela complexo de Golgi ou complexo golgiense? Na verdade, parecem uns saquinhos ou umas bolsinhas, tá? Ele, na verdade, ele seria, vamos lá, estão vendo aqui o núcleo azulzinho, bem azulzinho? Núcleo. Aí em cima do núcleo, estão vendo? Ou na outra parte? Então, ele parece umas bolsinhas. Infelizmente, nessa figura não se encontra. Mas não fiquem tranquilos. São umas bolsinhas, tá? Achatadas, umas sobre as outras. Nesse caso, elas são responsáveis por armazenar as substâncias. Entendeu? Como assim, professora? Vamos lá. Vê se nós entendemos aí. Quer dizer que os ribossomos produzem as proteínas. Vai ser tudo utilizado ao mesmo tempo? Não. Então, os ribossomos produzem as proteínas e guardam aonde? No complexo de Golgi. Vai ser tipo um armário, uma despensa ou uma geladeira da casa. Então, para guardar as proteínas, né? E aí, quando precisa, o retículo endoplasmático liso, né, assim como o rugoso, vão ajudar a distribuir por toda a célula essas substâncias necessárias, entendeu? Então, agora, vamos lá. Lissossomos. Os lissossomos, eles estão na apostila de vocês, tá? Eles são, no caso,
bem pequenininho, com umas organelas muito miudinhas. Elas são menores que os ribossomos. Que são responsáveis pela digestão? Porque olha só, a célula se alimenta, ela não produz proteínas, ela não guarda proteínas e quando precisa, ela não distribui? Então, como a célula se alimenta, né? O que acontece? Ela também tem que ocasionar a digestão. Então, os lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão celular, certo? Muito bem. Agora, gente, é muito engraçado um nomezinho aqui de uma outra organela. Infelizmente, nem todas as imagens elas não contêm todas as organelas, tá? Porque essa matéria, na verdade, ela pertencia, né, até dois anos atrás, ela pertencia ao 8º ano, né? E agora, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela resolveu trazer para o 6º ano. Por isso é uma matéria complexa, né? Com nomes complicados, né? Complicadinhos, porque ela era uma matéria de 8º ano, tá? Mas agora, há 2 anos, o ano passado, que ela começou a ser inserida no 6º ano. Mas a tia Sheila vai ajudar com calma a gente rever isso aí, tá bom? Porque a próxima organela, ela infelizmente ela não aparece aqui também, né? Ela é difícil, nem todo o livro aparece. Ela é chamada, olha o nome como é estranho, hein? Até a pronúncia é estranha, peroxomos. Muito estranho, peroxomos. Essas organelas são responsáveis pelo armazenamento de enzimas tóxicas à célula, né? Então, ela armazena essas substâncias tóxicas, ajudando na desintoxicação dessas células, né? Para poder lançar fora depois. Porque imagina uma toxina, uma substância tóxica, né? O suor, por exemplo, ele contém substâncias tóxicas. Alguns metabolismos, né, que a célula ocasiona no nosso organismo, produzem essas substâncias tóxicas. E aí vem essa organela e, tipo uma bolsinha, e guarda essas substâncias tóxicas até poder ser eliminadas, certo? Então, deixando a célula livre. Muito bem. Bom, vamos agora conhecer, agora que falamos um pouquinho sobre a célula animal, as suas organelas, as suas funções. Vamos conhecer um pouquinho sobre a célula vegetal. Então, olha como é bonitinha. Bom, vamos ver agora em detalhes a célula vegetal. Bom, primeiramente, olha só, a célula vegetal, antes de vir a membrana plasmática ou membrana celular, vem antes, no caso, a parede celular, né? Ela apresenta essa parede celular, que na verdade é um envoltório, tá? Que é essa camada mais externa fora, tá? Aqui, ó, vê se dá para ver. Aqui no livro, ele vem falando, ó, parede celular. Estão vendo aqui? Ó, no livro de vocês também tem essa imagem, tá? Tia Sheila tentou pegar uma bem mais próxima, ó. Parede celular. Ela é a parede mais externa da célula. E aí, o que acontece? Essa parede celular, na verdade, é um envoltório que vai permitir a essa célula uma rigidez, uma resistência, né? Protegendo essa célula. Por quê, gente? Porque, veja bem, os animais, quando está muito frio ou está chovendo, eles vão sair da chuva. Quando está aquele calor, aquele sol escaldante, eles vão procurar uma sombra. Aquela poeirada, eles vão se esconder. Agora, e os vegetais? Faça sol, faça chuva, os vegetais, tadinhos, estão lá expostos, aquela poeira, aquele vento, aquela chuva, aquele sol escaldante. Então, ela tem que ter uma parede, uma estrutura, uma membrana, digamos assim, né, a mais para protegê-la, certo? Então, lembrando aí, né, gente, que essa parede celular é quando a mãe de vocês fala assim, olha, tem que comer fibras, gente, fibras é importante. É isso aqui que nós vamos comer quando mastigamos. E ajuda na digestão, né, gente? Agora, lembrando que a parede celular também é importante, porque dela se faz o papel. Uau, né?
Então, aí depois da parede celular, uau, o que vem aí? Aí sim você encontra a membrana plasmática, que é o que nós vimos lá na célula animal. Então, olha só, peraí. Então, quer dizer que a célula vegetal, assim como a animal, ambas apresentam membrana plasmática? Sim, vamos lá então, vamos continuar. Beleza. Agora, porém, exclusivo das células vegetais são as estruturas, né? Como é a parede celular. A parede celular, só no caso, esses vegetais é que possuem, tá? Beleza? Muito bem. Agora, vamos ver aqui, no livro de vocês tem, tá? Plastos. O que são plastos? Plastos são estruturas que têm material genético próprio e dupla membrana ao seu redor, sendo mais conhecido como cloroplasto. E aí, vamos lá. Aqui nós vimos aqui, ó. Estão vendo essa estrutura cloroplasto do lado direito aqui do vídeo, ó? Cloroplasto, estão vendo aqui? Então, o plasto, né? No livro de vocês vem falando plastos. Eles são estruturas, organelas, tipo umas bolsinhas, estão vendo aqui, ó, que tem dentro cloroplasto. E o que é importante que somente as células vegetais vão ter nesse caso aí? Por quê, gente? Vamos lá. No cloroplasto, ele tem um pigmento verde que vai permitir não só a coloração verde das folhas, boa parte do caule, como também esses vegetais realizarem a fotossíntese. Sem esse cloroplasto, as células vegetais não conseguiriam realizar a fotossíntese, beleza? Então, muito importante, né? Agora, nós temos também o vacúolo. Vacúolo, na verdade, o que seria vacúolo de suco celular? Quem seria esse vacúolo? Infelizmente no nosso aqui também não tem. Algumas coisas tem sim. Ó, ao invés no livro de vocês está vacúolo de suco celular, mas nós também podemos chamar de grande vacúolo. É um imenso sacúolo, né? Sacúolo ficou estranho, né? Então vamos chamar de bolsa, uma imensa bolsa, tá? Ou uma bolha grande, né? Estão vendo aqui, ó? Ela ocupa uma boa parte da célula vegetal. Estão observando? Então, qual seria a função dessa organela? Né? É justamente armazenar substâncias para a célula. Substâncias nutritivas, né? Que de interesse para essa célula. Porque, veja bem, a fotossíntese, ela normalmente ocorre na presença da luz solar. E aí me diz uma coisa, e aqueles dias que, por exemplo, a gente fica uma semana mais ou menos sem ter aquele sol? Aquela neblina, que tempo feio, fechado, chovendo. Então os vegetais, como sem na ausência da luz solar, ele não consegue realizar a fotossíntese, ele precisa guardar, né? Lembra lá da célula animal? Que ela tem, no caso, o complexo de Golgi ou Golgiense, que são aqueles saquinhos para armazenar as substâncias. Quando precisa, vai usando, né? Então, esse grande vacúolo, na verdade, para os vegetais, eles fariam a mesma função, armazenar as substâncias. Quando a célula precisar, ela vai lá e utiliza, beleza? Então, nesse caso, ó, só lembrando aqui, vamos lá. O que nós podemos observar aqui, ó? E que as células vegetais também apresentam mitocôndrias, como as células animais, que estão responsáveis pela respiração celular. Os ribossomos, produção ou síntese de proteína, né? Então, também tem complexo de Golgi, aquelas bolsinhas. Aqui, nessa aqui dá para ver melhor, parecem uns saquinhos, uns sobre os outros, né? Para armazenar também substâncias, muito bem, assim como o grande vacúolo. Ambos, complexo de Golgi e o grande vacúolo, vão armazenar substâncias. Aí que podemos falar? E não é que também a célula vegetal também possui retículo endoplasmático? Granuloso ou rugoso é a mesma coisa. E retículo endoplasmático não granuloso seria o liso, tá? Então, lembrando que retículo endoplasmático
liso, ele tem, que é o não granuloso aqui, mas é o liso. Ele tem a função de quê? Quem lembra lá na célula animal? Tem a mesma função na célula vegetal, né? Produzir lipídios, que são gorduras, e ajudar na distribuição das substâncias, né? Muito bem. Aí também possui, no caso, vejam bem aqui, os ribossomos, nós falamos, complexo de Golgi, tem o núcleo e a carioteca. O que é a carioteca? É a membrana nuclear, ou carioteca. Então, veja bem, observe, entre uma célula animal e uma célula vegetal, ambos apresentam algumas semelhanças em organelas. Mas quais são as organelas ou estruturas fundamentais que só as células vegetais possuem? A animal não. Quem poderia me lembrar aí? Vamos lá. Quem falou aí no grande vacúolo? Acertou. Quem falou no caso da parede celular? Acertou. E quem falou em plastos ou cloroplastos também acertou. Então, essas três estruturas somente as células vegetais possuem. Deu para entender aí, gente? Que você observar uma célula animal e uma célula vegetal, né? A gente encontra algumas organelas, algumas estruturas. Porém, se eu pergunto, e aí, vamos lá, quem sabe agora, rapidinho, falando aí, quais são as estruturas que somente tem nas células vegetais? Vamos lá, quem falou parede celular? Quem falou cloroplasto? Quem falou grande vacúolo? Acertou, beleza, gente? E voltando agora, a professora tem que fazer exercício? Sim, nós temos que fechar o módulo, né, meus amores? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vamos fazer os exercícios do capítulo 10 para fecharmos. Observem que a tia Sheila não colocou todos os exercícios. Então eu não sou tão malvada assim, né? Então, a tia Sheila escolheu alguns exercícios para vocês fazerem. Aí, ó, tá as páginas, tá? Por exemplo, a página 162 tem as atividades e super desafio lá no livro. Tem espaço para fazer no livro. Aí vocês façam no livro, beleza? Então, já na página 163, a tia Sheila escolheu o número 4, tá? E o número 5 no caderno. 6 é para fazer no livro, 7 no caderno, 9 no livro, porque tem espaços. Aí a tia Sheila, quando retornar, né? Eu vou dar o visto no livro e no caderno, tá bom, meus amores? A mesma coisa na página 164. Observem, tem o número que a tia Sheila falou, 11, 12 no caderno, 13 e 14 no livro, tá bom? Já na página 165, 16 e 17 no caderno e o 20 no livro, tá bom, meus amores? Então, ó, tentem fazer, tá? Lembrando a tia Sheila, como teve a provinha, e o capítulo 9, ele não caiu na prova, né? Por isso a tia Sheila não postou o gabarito do capítulo 9, tá? Mas aí o que eu vou fazer? Até sexta-feira, no caso amanhã, né? Perdão, hoje é quinta. Até sexta-feira, a tia Sheila vai estar postando, vocês vão fazer isso na quarta-feira, após assistir o vídeo. Assistam várias vezes, gente, quantas vezes vocês quiserem, tá? E aí tentem fazer. Na sexta-feira, eu vou postar o gabarito do capítulo 9 e do capítulo 10, tá bom, gente? Aí vocês só refaçam lá, tá bom, meus amores? Beijo grande no coração, até breve, hein? Beijo!